Boa tarde, turma do sexto ano da Escola Lucimar Mendes. Como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Hoje, dia 14 de julho, terça-feira, nós vamos continuar o nosso capítulo sobre a água. Vocês lembram da aula anterior? A gente viu sobre a composição do nosso organismo, né? A porcentagem do corpo humano que possui água, a diferença de concentração, né? Entre um bebê e uma pessoa adulta. Nós vimos também sobre o risco de nós, seres humanos, ficarmos sem esse recurso natural daqui a alguns anos. Nós vimos sobre a quantidade de água que existe no planeta e a quantidade de água que está disponível, né, para a gente, a quantidade de água que a gente pode consumir, na verdade, onde está essa água, né, onde está localizada essa água. E vimos muitas outras coisas. A gente viu também transformações, não é? Dos estados físicos da água. Hoje nós vamos ver novamente, vamos revisar isso. Aqui está o esquema novamente. E vamos ver novamente para que a gente não esqueça, porque essa é uma das partes mais importantes desse capítulo que a gente vai levar para o resto da vida. Então, vamos começar com os estados físicos da matéria. Vamos falar de sólido, líquido e gasoso e vapor. Olha, por que eu confundi vapor com gasoso? Porque, galera, durante muito tempo na escola, os livros de ciências vinham sólido, líquido e gasoso. Eles escreviam gasoso, certo? Durante muito tempo mesmo. Só há pouco tempo atrás que eles trocaram o nome gasoso por vapor. Por que não é correto chamar de gasoso? Por quê? Porque gasoso é uma coisa que se refere a um gás, não é? E um gás são apenas determinados compostos. Um gás é um composto que a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, ele está no estado de vapor. A água, por exemplo, eu não posso chamar o estado de vapor dela de gasoso, porque não é um gás. A água, a temperatura ambiente, é líquida. Se ela é líquida, ela não é um gás, nem no estado de vapor. Por isso que a nomenclatura correta é sólido, líquido e vapor. Perfeito? Hoje, os livros de hoje estão todos corrigidos, não tem mais esse problema. Perfeito? Então, vamos lá falar dos estados físicos da matéria. A gente sabe que o estado sólido, como a gente falou na aula passada, é o estado em que as moléculas estão perfeitamente agregadas, elas estão perfeitamente organizadas. Ok? E o estado sólido também é importante ressaltar que ele tem volume definido e forma definida. Vamos lá, galera. O que é volume? Vocês têm uma noção do que é volume? Volume, galera, é a quantidade de espaço que uma coisa ocupa, certo? Por exemplo, vamos dizer que você vai viajar e aí você coloca muitas roupas na sua mochila. Aí sua mãe pega e fala: não leva muito volume? Poxa vida, né? Não leva muito volume, não leva tanta roupa. Por quê? Quanto mais roupa você coloca na mochila, maior é o volume da mochila. Perfeito? Então, volume é justamente a quantidade de espaço que uma coisa ocupa. Perfeito? E o volume, ele é medido, geralmente, para uma coisa sólida, em centímetros cúbicos, e para uma coisa líquida, é em litros, ml, como a gente está acostumado, não é? Um sólido, ele tem um volume definido. Por exemplo, eu tenho aqui um apagador. O apagador é sólido, ele está no estado sólido. Ele tem volume definido. Não importa onde eu coloque esse apagador. Se eu seguro ele na minha mão, se eu coloco ele na mesa, se eu coloco ele na janela, não importa. Ele vai sempre ter essa mesma forma e esse mesmo volume, certo? Vai ter o mesmo volume e a mesma forma. Ele não vai mudar a forma dele, perfeito? Por isso que o sólido, ele tem o volume e a forma definida, ok? E não importa onde eu coloque esse objeto, que ele vai sempre ter a forma definida. Aí você pode me perguntar: mas professora, a gente está falando de água, né? Porque de repente agora a gente usa apagador como exemplo e está falando de forma... Enfim, galera, é porque quando a gente começa a falar de água no sexto ano, a gente também começa a introduzir esses conceitos de estados físicos, certo? Eu poderia até ter um cubo de gelo aqui, mas infelizmente eu não tenho. Então, o gelo é a água no estado sólido, né? É a água no estado sólido, com as moléculas bem
unidas, bem agregadas. Perfeito? Como não tem luz apagada como exemplo. Ok. E agora vamos ao estado líquido. No estado líquido, galera, é um pouco diferente. O líquido, ele tem volume definido. Ou seja, o líquido, geralmente, como eu falei, né, a gente mede o volume dele em litros ou ml. Então, não importa onde eu coloque 1 litro de água, vai sempre ser 1 litro de água. Então, o volume é definido. O volume no líquido é definido. Já a forma do líquido é indefinida. A gente sabe, né, que no estado líquido as moléculas estão mais maleáveis, estão um pouco mais soltas, não é? Por isso que a forma é indefinida. Eu trouxe aqui um copo de água. Aqui deve ter uns 200 ml de água, ou 150 por aí, já que o copo não está cheio. Então, com esses, vamos dizer 200, com esses 200 ml de água nesse copo aqui, se eu transfiro para outro ambiente, por exemplo, para um prato, se eu coloco essa água no prato, vai deixar de ser 200 ml? Não, vai continuar sendo 200 ml de água, seja no copo ou seja no prato. Por isso que o volume é definido. O volume é definido, o volume é o mesmo, não importa onde eu coloque. Mas a forma é diferente. A água no copo, ela tem o formato do copo. Agora, se eu coloco a água no prato, a água vai ter o formato do prato, não é? A água não vai ficar igual como ela está no copo. Perfeito? Entenderam por que a forma da água ela não é definida? Se eu coloco no copo, ela tem o formato do copo. Se eu coloco no prato, ela fica ocupando todo o espaço do prato. Perfeito? Isso acontece porque as moléculas do estado líquido estão mais soltas, estão maleáveis, perfeito? Agora, no estado de vapor. No estado de vapor, nem o volume é definido e nem a forma é definida. Os dois são indefinidos, certo, galera? Vamos lá. O volume é indefinido. Vamos dizer que eu esteja trabalhando com a máquina de oxigênio e eu ponho esse oxigênio num cilindro de 30 litros, um cilindro bem grande de 30 litros. Vão ser 30 litros de oxigênio. Agora, se eu pego esse mesmo oxigênio e coloco num cilindro de 15 litros, o volume vai mudar. Agora vão ser 15 litros de oxigênio, certo? Isso acontece por quê? Porque o estado de vapor, as moléculas estão totalmente desprendidas, estão soltas, estão bem malucas mesmo. E por causa disso, o estado de vapor, ele ocupa todo o local, todo o espaço do ambiente. Se eu ponho 15 litros de oxigênio num cilindro de 30 ou no de 15, que é menor, esse gás vai ocupar todo o cilindro nos dois casos, certo? E a forma também é indefinida. Se eu ponho o oxigênio dentro de um cilindro, esse oxigênio vai ter o formato do cilindro. Já se eu coloco esse oxigênio dentro de uma caixa vedada, né? Claro que quando a gente trabalha com gás, tem que ser um ambiente completamente fechado. Se eu coloco numa caixa, o oxigênio vai ter o formato da caixa, que é quadrado, né? Então, nem o volume nem a forma é definido no caso do vapor. Perfeito? Perfeito. Então, galera, vamos lá falar de transformações, que é uma parte muito importante. Então, aqui a gente tem os 3 estados, né, que é sólido, líquido e vapor. E as transformações. Vamos lá. Se eu tenho uma coisa sólida e eu transformo em líquido, se uma coisa era sólida e de repente fica líquido, significa que esse sólido derreteu. Isso é chamado de fusão, certo? Fusão. Quando eu tenho um sólido, um cubo de gelo, por exemplo, e eu aumento a temperatura e deixo ele derreter, vai acontecer que a água, né, vai derreter e esse processo é chamado de fusão. E se essa água que derreteu, né, está no estado líquido, se eu aumento a temperatura e ela vira vapor, aconteceu uma vaporização. Atenção com essa transformação, porque ela é um pouco diferente das outras. Vamos já explicar um pouco melhor ela. Vamos para as outras, depois a gente volta para ela. Se eu tenho um vapor
um vapor. Por exemplo, as nuvens são água no estado de vapor, né? Água e outros componentes no estado de vapor, gasoso, né? Tá na forma de gás, vamos dizer assim para vocês entenderem melhor. E essa água das nuvens começa a virar, essa água não, esse vapor, né, das nuvens começa a virar líquido, que é quando acontece a chuva, né? Isso é uma condensação, certo? Transformação de vapor para líquido. Eu estou vindo do vapor, ó, para o líquido. Uma coisa que era vapor começou a ficar líquida, como nas nuvens, né? Então é condensação ou liquefação, certo? As duas nomenclaturas estão corretas. E se eu tenho agora um líquido, por exemplo, meu copo de água, a água está líquida, né? Se eu ponho na geladeira, diminuo a temperatura, ela vai virar sólida. Vai ficar água sólida, né? Esse processo é conhecido por solidificação. Perfeito? Solidificação. Existem outros dois processos, ó, que é quando uma coisa ela é sólida e de repente, sem passar pelo estado líquido, ela vai direto para o estado de vapor. Quando isso acontece, galera, é a sublimação, certo? Sublimação. Isso acontece muito com aquelas bolinhas de naftalina. Não sei se vocês conhecem, umas bolinhas de naftalina que geralmente a mãe da gente coloca no guarda-roupa para espantar as baratas. Pois é. Essas bolinhas, quando a gente coloca na gaveta, por exemplo, ela tem um tamanhozinho, né? Ela é sólida, é branquinha. E aí, depois de um mês, mais ou menos, que a gente abre a gaveta, a bolinha sumiu. O que foi que aconteceu? Essa bolinha, que era sólida, passou diretamente para o estado de vapor. Sem passar pelo estado líquido, ela foi direto para o vapor. Ela evaporou. É um sólido que evaporou. Exatamente isso. E a ressublimação é o contrário, né? Quando uma coisa que está no vapor se transforma no estado sólido. Uma coisa que é vapor fica sólida. Isso é um pouco mais complicado, a gente não precisa muito falar disso agora. Perfeito? Então vamos lá. Eu falei para vocês que a vaporização, que é a passagem do líquido para o vapor, ela é um pouco complexa, não é? Por quê? Porque um líquido, ele pode se tornar vapor de várias formas. Pensem na água. Imaginem que eu tenho um copo de água, boto na minha panela e eu boto para ferver. O que vai acontecer? A água vai evaporar, não é? Só que ela vai evaporar muito rápido. Se eu coloco no fogo a água, não é? Ela vai evaporar em alguns minutos. Por isso que a gente chama esse processo de ebulição. É quando a água evapora bem rápido, porque ela está no fogo, né? Está no fogão, então ela evapora rápido. Esse processo é chamado de ebulição. Ok? Ou seja, é um nome diferente de vaporização, não é? Pois é. Já, se eu pego um copo de água e eu ponho na roupa, né, que está no varal, ou seja, quando eu lavo a roupa, por exemplo, a água, ela evapora tão rápido assim? Não, ela evapora lentamente, não é? A água da roupa, quando a gente coloca para secar no varal, ela evapora muito devagar. Já esse processo é chamado de evaporação. Também é diferente de vaporização, né? Ou seja, são vários nomes para descrever o mesmo processo, que é a passagem do líquido para o vapor. Ok? Então, a água que evapora da roupa, evapora de forma lenta, né? De forma lenta. Então, a gente chama de evaporação. Só que tem um outro caso, uma outra situação. Imaginem que vocês estão com a frigideira bem quente, certo? E essa frigideira bem quente que estava no fogo, vocês colocam embaixo da pia, da torneira. O que vai acontecer? Quando a água cair na frigideira quente, essa água vai evaporar instantaneamente. No momento em que ela cair na frigideira quente, ela já vai evaporar. Ou seja, caiu a água, já evapora tudo, não é? Esse processo ele é muito conhecido como calefação, certo? Em alguns livros eles falam bastante disso com esse nome, perfeito? Então a água pode evaporar de forma lenta, de forma rápida e de forma instantânea, e a gente vai ter nomes diferentes, mas que é o mesmo processo, que é o processo de vaporização, passagem do líquido para o vapor, perfeito? Perfeito!
Então, galera, eu aconselho que vocês copiem esse esquema no caderno, porque a gente precisa decorar mesmo, né? Talvez alguns de vocês já viram o processo de transformações da matéria e talvez alguns de vocês ainda não tenham visto. Então, esses nomes, eles precisam ser decorados, eles precisam ser aprendidos, certo? Então, copiem, deem uma pausa nesse vídeo em algum momento, copiem esses nomes, perfeito? E vamos falar agora da área de contato. O que é a área de contato? Bom, galera, dependendo, na verdade, né? Dependendo de onde está o meu líquido, ele vai evaporar mais rápido ou mais devagar, ok? A área de contato é a área que está em contato com o ar, ok? Vamos lá, vamos voltar para o nosso exemplo da água e do prato. Em qual recipiente vocês acham que essa água vai evaporar mais rápido? No copo ou no prato? Então, quando a gente coloca água no prato, né, a gente já sabe que a água ocupa o formato do prato, não é? Será que essa água vai evaporar do mesmo jeito, tanto no copo como no prato? Não. Galera, as áreas de contato são diferentes. Vou colocar aqui para não derramar. Vamos lá. Se eu tenho a minha água no copo, a área de contato é essa boca, que é mais ou menos desse tamanho. É uma área de contato pequena. A área de contato, galera, é a área em que a água entra em contato com o ar, como eu já falei. Então, é uma área bem pequena. Já no prato, a área de contato é bem maior. Bem maior. Por isso que a água do prato a mesma quantidade de água. Se ela estiver no prato, ela evapora mais rápido, certo? Perfeito? Entendido a questão da área de contato? Perfeito. Vamos agora para a última parte desse capítulo, que é o ciclo hidrológico. Bom, galera, o comportamento da água na natureza, ele obedece um ciclo, certo? Que é chamado de ciclo hidrológico. E a energia principal desse ciclo é fornecida pelo Sol. O Sol, né, que fornece essa energia, esse calor, que faz esse ciclo girar constantemente. E o que acontece nesse ciclo? Bom, a gente tem a água dos rios, não é? A água que está aqui embaixo da terra, né? Dos rios, dos oceanos, na praia, não é? Dos lagos. E o que acontece com essa água? Essa água, galera, ela evapora, todo dia evapora uma certa quantidade. Por conta de quê? Por conta do calor do Sol. Por conta do calor do Sol, que faz essa água evaporar. Quando essa água evapora, ela vai para onde? Ela vai para o céu. Lá, essa água fica nas nuvens, em forma de vapor. A água evaporou, vem para as nuvens em forma de vapor. Beleza. Quando a temperatura, o clima fica frio, essa água que estava em vapor nas nuvens começa a virar água de novo e volta para o mesmo lugar, que é o chão, que é a terra, na forma de chuva. Perfeito? E aí, depois disso, o que acontece? Quando chove, a água volta para a terra e o ciclo volta do começo de novo. A água que está na terra, a água que está no rio, a água que está no mar começa a evaporar de novo por conta da energia do Sol, do calor do Sol, evapora novamente, fica nas nuvens. Quando o clima esfria, desce na forma de chuva e assim por diante. E fica sempre se repetindo, sempre se repetindo. E uma parte muito importante do ciclo hidrológico, galera, é o papel dos seres vivos. Porque a água que evapora não é só a água dos rios, dos mares, dos lagos, não. Nós também transpiramos, não é? O que é transpirar? É suar, certo? O suor é transpiração. Quando a gente transpira, a gente libera água também para o meio ambiente. Não só a gente, mas todos os seres vivos, né? A maioria, as plantas, por exemplo, desenvolvem um papel enorme com relação a isso. Então,
As plantas liberam também essa transpiração, esse suor, né, como a gente conhece. E também faz parte do ciclo hidrológico, certo? Perfeito, galera. Então esse conteúdo, esse capítulo termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tenham gostado dessa aula. E eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, até mais!